pessoas, bem-vindo ao canal. E antes de mais nada, eu quero que você vá lá, clique no sininho, se inscreva no canal, quando você se inscreve, você vai receber todas as nossas novidades. Vai valer muito a pena, porque tem muita coisa legal vindo pela frente. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um personagem um tanto quanto obscuro. O nome dele é Nimrod. Ele permeia o imaginário judaico. Muitas lendas, principalmente aquelas envolvidas com Abraão, eles sempre citam o rei Nimrod. Na Bíblia, Nimrod ele é citado somente 4 vezes. Uma em Gênesis, uma em 1 Crônicas e uma em Malaquias. Não se esqueça que durante muito tempo, muitos textos circulavam em Israel e em Judá. Não só os textos que nós temos na Bíblia, mas existiam vários textos que eram aceitos pela população como textos divinos. Somente ali no século I, na verdade no comecinho do século II, é que o cânon foi fechado pelos judeus. Para os cristãos, esse cânon ele só foi fechado muito tempo depois. A Igreja Católica, na verdade, só foi fechar o cânon lá depois da Reforma Protestante. Mas os protestantes decidiram usar esse cânon fechado pelos judeus no século II. Por isso, no cânon que nós temos, mesmo das Bíblias católicas, nós não temos vários livros que nós chamamos de livros apócrifos. E o livro de Jasar, que traz com mais detalhes a vida de Nimrod, ele justamente não entrou nesse cânon, ele é considerado apócrifo. Mas o livro de Jasar que nós temos hoje, que tem sido publicado por algumas editoras recentemente, ele não é o mesmo livro que foi usado na Bíblia, ou naquela época do fechamento do cânon. Aquele livro ele se perdeu há muito tempo atrás. Mas nós temos um livro que ele provavelmente foi compilado ali no século XVI. Esse livro, ele traz uma série de detalhes sobre a Bíblia que não tem na própria Bíblia. E um deles é sobre a história desse rei chamado de Nimrod. Nimrod, ele era descendente de Cush, que era descendente de Canaã, um dos 3 filhos de Noé. Da onde veio essa história? A história era o seguinte: Adão, quando ele foi expulso do paraíso, ele recebeu aquelas vestes de Deus, que Deus matou um carneiro, fez as roupas de couro e entregou para Adão e Eva. Essas roupas, elas foram dadas para Matusalém. Matusalém deu para Noé. Noé levou para a arca. Quando eles saíram da arca, que seus filhos tiveram filhos, o seu descendente, Cush, roubou essas roupas de Noé e deu em segredo para o seu filho Nimrod. Quando Nimrod recebeu essas roupas, ele se tornou super poderoso. Ele recebeu superpoderes, como se a bênção de Deus só viesse com as roupas, mas tudo bem. Quando Nimrod ele se torna todo poderoso por causa dessas roupas, ele ganha fama. Quando ele começa a ganhar fama, os seus irmãos, os seus descendentes de Canaã, eles meio que se juntam em torno de Nimrod. Mas os filhos de Jafé, que são o outro filho de Noé, se juntam e começam uma guerra contra Nimrod. Nimrod, sendo todo poderoso por causa das suas roupas, ele entra na guerra, derruba todos os seus primos, digamos assim, e ganha a guerra. Dessa forma, ele ganha fama e poder. Por causa disso, muitos pequenos reis decidem trazer Nimrod como seu rei de reis, ou seja, ele seria super poderoso sobre todos os reis da terra. Aí, ele fundou uma cidade que se chamava Sinai. Nessa cidade, ele não só afasta seus caminhos de Deus, mas ele também se torna muito promíscuo e idólatra. No meio desse balaio de gato, ele constrói a Torre de Babel para mostrar o seu poder e a sua glória. É estranho porque Abraão, ele mais ou menos nasce no meio desse rolo entre ali a Torre de Babel e o Noé ainda estava vivo. É uma confusão do caramba ali no livro de Jasar. Inclusive, na época que Abraão já estava adulto, Noé ainda estava vivo. Mas se você quiser os detalhes, eu recomendo que você leia o livro de Jasar. Quando Abraão nasce, uma profecia é feita por causa de uma série de conjunturas astrológicas e tudo. Por causa disso, essa profecia dizia que ele derrubaria, destruiria toda a idolatria e tudo que Nimrod tinha construído. Os sábios aconselham o rei a matar a criança. Depois de uma série de discussões, a criança é deixada viva. E quando Abraão cresce,
ele se torna sábio. Mas ele precisava pensar em um monte de coisas para chegar à conclusão de que Deus era o único Deus. Quando ele chega a essa conclusão, ele começa um monte de desentendimentos com Nimrod. Nimrod começa a perseguir ele, ao ponto de pegar Abraão e jogar numa fornalha. Quando ele joga Abraão numa fornalha, o seu pai Terá, que era general dos exércitos de Nimrod, tenta salvar seu filho, mas ao mesmo tempo ele condena o filho. É uma confusão ali porque ele está entre o amor paterno e a idolatria que ele tinha em relação aos outros deuses. Arã, que era o filho mais velho de Abraão, ele fica ali meio em cima do muro. Uma hora ele fica do lado de Abraão, uma hora ele fica do lado do pai, que é o Terá, e ele fica ali sem saber mais ou menos para onde que ele vai. Quando ele vê o seu irmão na fornalha, perguntam para ele: você está do lado de quem? E ele fala: eu estou do lado de Abraão. Mas, por causa disso, porque Abraão já tinha sido condenado, eles pegam Arã e também jogam na fornalha. Aí, como Arã não tinha de fato se convertido e assumido Deus verdadeiro, então ele não tinha a proteção de Deus e morre na fornalha. Depois que ele morre na fornalha, Abraão não aconteceu nada com ele, porque ele acreditava no Deus verdadeiro e saiu dali tranquilamente. Só que quando ele sai tranquilamente, ele começa a ser perseguido de novo por Nimrod. Por causa dessa perseguição é que Terá decide pegar sua família e ir embora para o norte da Mesopotâmia. É mais ou menos isso o que traz o livro de Jazar que nós temos. Algumas pessoas tentam associar a figura de Nimrod a um antigo rei muito poderoso que se chamava Sargão. Só que esse era o Sargão I. Ele foi o fundador do primeiro império expansionista do mundo. Ele fundou o Império Acadiano. O Império Acadiano ele foi ali de 2350 a 2200 a.C., mais ou menos. Foi mais ou menos uns 150 anos. Ele foi o primeiro a conquistar uma série de cidades ali no sul da Mesopotâmia e expandiu seu território para o norte. Por causa desse grande sucesso militar, há quem diga que Nimrod, na verdade, era Sargão. Mas não tem muito cabimento, na verdade, porque são figuras muito diferentes, em épocas muito diferentes. Mas é verdade que Nimrod, ele provavelmente foi um rei muito poderoso. Ele provavelmente fundou algumas cidades importantes, mas isso provavelmente deve ter acontecido antes da invenção da escrita. Então a gente não tem muito como saber quem de fato foi. Então é complicado você associar Nimrod a um rei que nós conhecemos. Nimrod foi rei? Com certeza. Ele construiu a Torre de Babel? Não. Ele perseguiu Abraão? Com certeza não. Mas eu realmente incentivo você a ler o livro de Jazar, porque você vai pelo menos se divertir bastante. E você pode comparar os textos de Jazar com os textos bíblicos ali do Pentateuco. Portanto, Nimrod ele é uma figura bastante conhecida, principalmente entre os judeus. Você vai também pegar algumas lendas muçulmanas envolvendo Nimrod. Mas, de um modo geral, os cristãos não dão muita bola para Nimrod porque, na verdade, ele não é muito citado na Bíblia. Então, a gente acaba deixando ele para lá. Mas faz parte muito das lendas judaicas e muitas das interpretações que os judeus dão para várias coisas ali no Pentateuco, principalmente envolvendo Abraão, ele também parte do princípio de que Nimrod estava envolvido nessa história. Esse foi o nosso vídeo sobre Nimrod. Se você quiser mais detalhes, você vai encontrar lá no blog. Tem o link aqui embaixo, é só clicar e ir até lá. Se você quiser saber mais sobre os patriarcas, também tem um link aqui embaixo que você pode ver muito mais sobre eles e se aprofundar muito mais do que tem aqui nesse vídeo. Até a próxima! Não esqueça de clicar no sininho. Tchau!